Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast da FABAPAR, o Praxis. É muito legal ter você aqui com a gente e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prática da adoração, como ela acontece, sobre a teologia e o que envolve esse agir do adorar, né? Então fica com a gente, vai ser um tempo muito gostoso. Mas eu quero, antes de você entrar no papo, se concentrar no papo com a gente, dizer para você compartilhar o conteúdo que você tem ouvido aqui no Praxis da FABAPAR. Quero pedir para você ativar aí as notificações e tudo que você pode fazer para ficar sempre por dentro de todos os nossos podcasts, o nosso conteúdo, tá bom? Lembrando que o nosso podcast Praxis aqui da FABAPAR, ele está disponível em qualquer plataforma de streaming que você desejar ouvir. Então, somos democráticos, você pode ouvir a gente aonde você quiser. Para o nosso papo, para a nossa conversa de hoje, temos a alegria de ter com a gente a Thalita. Thalita, dá um oi para a galera aí. Para quem não te conhece, dá aquela contextualizada do motivo pelo qual você está aqui para conversar com a gente e bora bater esse papo. Bora! Tô aqui, Thiago, porque sou professora da FABAPAR, né? Nas matérias, são 4 matérias, então deixa eu lembrar direitinho aqui: Teologia da Adoração, Culto Contextualizado, Repertório Congregacional e Pastoreio de Artistas. Então, sou professora dessas matérias na FABAPAR, tenho muito orgulho disso, muita alegria. E hoje nós vamos falar de um assunto quente pra caramba. Vamos beliscar os teólogos de baixo para cima, mas mantendo a distância suficiente para ninguém ficar bravo com a gente. Porque eu não quero discutir com teólogo nenhum depois desse podcast. Por favor, Thiago. Mas bom demais, porque teologia tive um professor que dizia o seguinte, que a teologia de qualidade, ela é feita de madrugada, do lado de uma boa xícara de café. É óbvio que o que ele estava querendo dizer é com relação à dedicação, né, para se estudar teologia. Mas é interessante que a teologia, sem alcançar o cristão como um todo, ela acaba sendo somente um estudo, né? Então, uma boa teologia, ela é feita de madrugada, usando aí a fala desse professor que tive, mas ela é praticada à luz do dia, né? Ela é praticada no dia a dia. E falar sobre a adoração, teologia da adoração e como isso se desenvolve é poder tanto falar daquilo que é proveniente do estudo da madrugada, mas que a gente coloca em prática à luz do dia. Então eu creio que vai ser um tempo formidável aqui com a gente. Mas vamos lá. Thalita, existe uma discussão grande quando a gente fala sobre teologia da adoração, ou quando a gente vai falar sobre a adoração em si, que é óbvio a briga entre os mais conservadores, mais fundamentalistas, mais reformados, né? Embora todas essas nomenclaturas que eu tenho usado não são necessariamente dentro da mesma sacola, mas é uma tendência desse pessoal todo a brigar com relação à galera que é mais pentecostal, que tem uma prática de adoração mais fervorosa, com relação a método e a emoção e a razão e tudo mais, e um lado tende a ser bem racional, o outro lado tende a ser bem emocional, e durante muito tempo tenta-se encontrar um equilíbrio nisso, né? Encontrar os ambientes positivos de cada prática. Como que estudar teologia da adoração vai nos ajudar, Thalita,
a termos uma boa prática de adoração. Não deixarmos uma boa teologia de lado, mas ao mesmo tempo não deixarmos as experiências de adoração que são tão necessárias ao cristão de lado também. A primeira coisa que a gente tem que fazer é romper com esse dualismo, né? De prática e de teoria. Né? Eu acho que o grande problema da adoração, no Brasil especialmente, não são as questões de forma, mas é justamente a ideia de que a adoração está restrita ao culto, né? Está ligada à liturgia, está ligada à música. E a gente vai estudar e vai entender que, na verdade, a adoração é o que já virou um ditado do evangeliquez, mas ela é um estilo de vida. A música, o culto, a liturgia são maneiras de expressar essa adoração. Mas a adoração em espírito e em verdade que Cristo trouxe para nós, segundo John Piper, ela é essencialmente não ritualística. Ela é realmente uma tomada de decisão, pequenas tomadas de decisão da vida, do cotidiano, né, dos hábitos, do acordar, do dormir. E nós continuamos cantando, nós continuamos nos reunindo, porque a Bíblia nos instrui a fazer isso, e porque eu creio que Deus deseja que a igreja faça essas coisas, né? Senão nós não teríamos a orientação do apóstolo Paulo em Efésios 5, senão não teríamos o próprio apóstolo Paulo instruindo sobre isso em 1 Coríntios, não teríamos o escritor aos Hebreus nos instruindo a não deixar de nos congregar. E que você já ia falar do apóstolo Paulo lá em Hebreus também. Poxa, não. Vamos manter aqui né? A distância saudável. A distância saudável dessas coisas. Eu não discuto essas coisas não, viu, Tiago? Essas coisas eu ouço as discussões e digo, Senhor, enquanto a gente não tiver provas definitivas, eu mantenho a distância, né? Tem que ter aquele gostinho da curiosidade quando chegar no céu, né? Tem, né, Tiago? Mas o fato é que o escritor aos Hebreus, né, também vai falar, não devemos deixar de nos reunir. Então, estarmos juntos em comunidade, adorando a Deus, louvando com salmos, hinos e cânticos espirituais, é princípio bíblico. Mas a adoração não se reduz mais às nossas práticas litúrgicas ou às nossas práticas cerimoniais, essa é a palavra correta, né? Que foram completadas ou que foram significadas por completo na pessoa de Cristo. Por isso não estamos mais presas a ela. Se você quiser matar sua curiosidade de Hebreus, a gente tem um perito de Hebreus na nossa casa, na faculdade, que é o professor Reginaldo, né? Ô, maravilha! Inclusive, já gravou alguns episódios sobre Hebreus. Quem ele diz que é? Quem ele diz, Tiago? Eu vou deixar pro pessoal ir caçar nos podcasts Puxa vida. Então, os episódios sobre Hebreus. Até eu vou atrás desse episódio para saber. Mas, Thalita, você usou uma palavrinha que eu acho que pode nortear um pouquinho a continuidade do nosso papo. Você falou sobre o desejo de Deus em relação. É óbvio que você vai num restaurante e você tem uma experiência positiva nesse restaurante, você come uma comida gostosa, você recebe um bom atendimento, você tá num ambiente bacana, é muito natural eu chegar aqui, né, no nosso encontro para gravar um podcast e dizer assim, antes da nossa conversa, Thalita, você já comeu no restaurante e tal? Ah, não, então você precisa correr naquele restaurante e comer lá. Por quê? Porque foi significativa a experiência tamanha que eu desejo que outras pessoas conheçam esse restaurante, comam lá, curtam a comida que tem lá, o atendimento e tudo mais. Não vou lembrar agora quem mas há um pensador cristão, um teólogo que diz que a gente só tem condições de adorar
aquilo que de fato a gente conhece ou aquilo que a gente deseja. Se eu não adoro a Deus, provavelmente é porque eu não conheça verdadeiramente a fim de adorá-lo. A adoração parte de um desejo humano de querer corresponder ao conhecimento que nós tivemos a respeito de Deus. Qual o lugar que você vê, Thalita, desse desejo humano quando nós vamos falar sobre adoração? Deixa eu só, longe de mim, querer te corrigir, tá, Tiago? Mas só te acrescentar, tá? Eu não creio... Quando tá errado, tem que corrigir mesmo. Não é erro, não. Eu não creio que haja desejo humano de adorar a Deus da própria natureza humana. A própria Bíblia, em Eclesiastes capítulo 3, vai dizer que foi Deus quem colocou a eternidade no coração do homem. Legal. O próprio Deus colocou o anseio pelo conhecimento e pelo relacionamento com o eterno. Então, até mesmo isso, o desejo do homem se relacionar com Deus é fruto do próprio Deus, da natureza de Deus em nós, tá? Esse é o que eu acredito. Mas é fato que há pessoas que dão vazão a isso e não. Então, a grande questão... repete a tua pergunta para mim, porque eu acho que está no cerne do desejo, é isso? É essa a palavra? Exato, você usou a palavrinha o desejo de Deus em relação a nós o adorarmos, e eu falei que existe a contrapartida para eu adorar a Deus, né? Então, assim, não adianta eu virar pra Thalita e falar assim, Thalita, agora você tem que adorar a Deus, viu? É o momento de você adorar a Deus. Mas assim, eu não tô com vontade de adorar a Deus, sabe? não tô na pegada agora. E isso tem a ver, talvez, muito com o conhecimento que eu tenho de Deus. Então, a minha pergunta foi nesse sentido. Qual é a parte da adoração que envolve esse desejo? Que talvez até cause o dualismo, né? Como assim o homem desejar a Deus? E não é Deus que faz do homem, sabe? Então, fui nesse sentido. Quando alguém me pergunta isso, eu pergunto assim, você está sem desejo de adorar a Deus ou está sem desejo de cantar? De ir ao culto? São coisas diferentes, né? Apesar de que eu creio que o crente que conhece a Deus, que tem experiências com Deus, o louvor está nos seus lábios, diz a Bíblia, né? O teu louvor estará continuamente nos meus lábios, diz o salmista. Então, é verdade, talvez essa falta de desejo de buscar a Deus, de adorá-lo, de enaltecer o seu nome, de fazer seu nome conhecido, né, de ver a sua glória e de agir em conformidade com este desejo, seja a falta de conhecimento. O Jonathan Edwards, ele vai cunhar, né, o termo afeições religiosas. E na aula de teologia da adoração, a gente fala sobre essas afeições. O que é essa afeição? É o nosso sentimento, as nossas emoções, junto com o conhecimento que nós temos do próprio Deus, né? O Jonathan Edwards, ele vai falar das duas faculdades da alma, né? E que, na verdade, são essas. É uma faculdade racional que reflete, que pensa, que conhece, e uma faculdade cardíaca, né? Do cardio, do sentimento, das emoções. O que são as afeições religiosas? São a junção dessas duas faculdades. Então, realmente concordo, é impossível eu adorar a Deus sem conhecê-lo. Por quê? Porque talvez eu esteja fazendo coisas que não sejam o do desejo de Deus. Eu preciso conhecê-lo para saber o que é adorá-lo, para saber como ele deve ser adorado, para saber as suas expectativas. Eu acho que o problema acaba sendo na ausência de significado desse sentir, né? E quando você tem uma ausência de significado desse sentir, você acaba trazendo que sentir pode ser qualquer coisa.
né? E Sim. aí isso às vezes bagunça, né? Então, por É por exemplo, isso que a quando gente precisa se amparar numa teologia forte. Me amparo na teologia de Jonathan Edwards, acho que não preciso nem apresentá-lo, né? No livro, especialmente no livro de Afeições Religiosas, quando ele vai tratar profundamente. Olha, Tiago, como poucos têm coragem. Eu fico imaginando esse cara do século XVII falando de razão e emoção com tanta propriedade. Como muitos hoje, com todo o conhecimento que a gente já tem de psicologia, de tudo, não tem o nível de profundidade e de propriedade. Mas Jonathan Edwards vai falar, né, sobre a importância desse ser completo. Então, a emoção, o sentir Deus, não pode ser algo apenas visceral. Ele precisa ser algo também racional e que produz significado na vida. Isso é adoração. se a gente for olhar para a definição bíblica da maioria das palavras que nós traduzimos por expressões de adoração na Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, né? Todas essas palavrinhas elas acabam colocando um significado de ação, né? Né, se a gente for pegar no Antigo Testamento, né, o prostrar-se, né, a ideia de adoração, fazendo o ato de se prostrar, de se colocar de joelho, né? Abraão se joga de joelho diante dos 3 seres que estavam vindo na direção dele, e a resposta é, apressadamente ele vai preparar o café, ele vai preparar o bolo, o carneiro, apressadamente ele fala com a esposa, com os servos e tal, uma ação. Se a gente olha no Novo Testamento, né, as palavrinhas gregas para adoração também, latreia, proskunel, também a mesma ideia de serviço, né, de culto. Me briguem aí aos americanos e quem gosta da língua inglesa, né? Mas vem um pouquinho da ideia de se traduzir culto em inglês por service, e a gente usa culto, né, que é uma palavra mais latina, mas serviço, né? O culto é um serviço de adoração. Vem muito dessa combinação que você acabou de trazer para a gente, né? De o racional com o irracional, do sentir e do ter a compreensão para poder sentir. Né? Isso. Eu gosto muito, eu acho que eu já falei isso no outro podcast, da tradução de Romanos 12:1, da Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Porque ele vai dizer, ele troca o termo, este é o vosso culto racional, por esta é a adoração que Deus espera de vocês. E eu acho que o sentido do versículo de Romanos 12:1 era exatamente esse que foi trazido pela Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Né? Quer dizer, oferecer o meu corpo, oferecer a minha vida, oferecer o meu ser, mente, coração, o corpo, as minhas vontades, tudo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? Então, a adoração que Deus espera de nós começa no altar da entrega da vida. Né? Não existe outra manifestação. Qual foi a diferença do Velho Testamento para o texto de Romanos 12? É que no Velho Testamento, cerimonialmente, eu matava um cordeiro no meu lugar. Como Cristo já fez esse papel, ninguém mais precisa morrer, nem o cordeiro, nem eu. Então eu faço um sacrifício vivo. Né? Aquilo que Jesus vai dizer, negue-se a si mesmo, tome todos os dias a sua cruz. Isso é adoração. O grande problema da teologia da adoração, Tiago, para mim, isso tem que acontecer na academia. Né? A separação das teologias, dos conceitos. E a gente pegou a adoração e colocou na área litúrgica, historicamente, na área de culto. Aceito isso, né? De bom grado,
Mas isso serviria para o Velho Testamento, talvez. No Novo Testamento, a teologia da adoração está ligada à vida de discipulado, está ligada ao processo de santificação, né? E daí cada um desses é uma temática dentro da teologia. A teologia da adoração está ligada à vida familiar, está ligada à luta contra os pecados. Tudo isso envolve a vida de adoração. Ou, ao contrário, a vida de adoração requer a reflexão sobre todas essas coisas. Por que a Bíblia vai dizer, Jesus vai falar, quando marido e mulher brigam, não briguem para que as vossas orações não deixem de ser ouvidas. Olha que coisa séria. E eu já tenho um novo conceito de adoração. O conceito de que quando um casal se une, eles se tornam uma só pessoa. Isso quer dizer, não pode haver a briga entre eles, eles não podem estar desligados, porque quando eles oram, eles são um só. Então, quando a gente vai observar a vida de oração, a vida de adoração, a vida da devoção, eu gosto mais dessa palavra, né? A vida da devoção, ela tem envolvimentos práticos que são pessoais e eclesiológicos, mas eles não são essencialmente eclesiológicos. Eles não são essencialmente litúrgicos. Então, quando eu trago, por exemplo, na minha aula de teologia da adoração, principalmente na matéria presencial, os alunos são muito surpreendidos. Por quê? Porque eles esperavam aquela leitura de conceitos teológicos ou a tradução das palavras. Acho importante tudo isso, né? E isso faz parte do conteúdo. Mas eu levo muito mais a uma reflexão sobre a vida prática. O que adianta eu, ministro de louvor, pastor da igreja, levar a igreja a conhecer todos os termos teológicos, todos os termos bíblicos e suas traduções, sem levar a igreja à reflexão da vida de adoração como algo do cotidiano, como as decisões e as escolhas práticas da vida, como sendo essa adoração, né? Então, é uma quebra de paradigmas mesmo, é muito difícil. A gente leva, Tiago, umas 3 aulas só para sair assim, para a cabeça entrar no eixo dentro das reflexões, porque a teologia da adoração, infelizmente, está muito associada à questão litúrgica. Meu propósito com a matéria não é desassociar completamente, mas é trazer a reflexão que, segundo os teólogos, grandes teólogos, a adoração não é mais uma questão ritualística, de ritos. Ela é uma questão de hábitos. E ela acaba sendo expressada numa pluralidade muito grande, porque a adoração não é um reflexo da forma e da atitude litúrgica, mas ela é uma reação da compreensão, do desejo, do relacionamento, e daí eu expresso essa adoração liturgicamente dentro do culto, né? Mas eu expresso essa adoração das mais diversas formas. Olha, o Jonathan Edwards, ele vai dizer: tenho para mim que a única razão da gente cantar no culto é porque essas coisas afetam as nossas afeições por Deus, estimulam as nossas afeições por Deus. Afinal, a conversa de Jesus com a mulher samaritana já deixou bem claro, né? Não tem mais lugar certo para adorar. Não é mais em Jerusalém, não tem mais lugar certo. É demais. Então não é só sobre cantar a música na igreja. Não é só sobre isso. Não é mesmo.
Não é mesmo, né? Cantar a música na igreja precisa ser dois fenômenos. Precisa ser uma das reações, assim como quando eu digo não ao pecado, a um pecado meu do dia a dia, eu estou adorando a Deus, né? Qual é a diferença? Poxa, Thalita, então da maneira que você está falando, eu não preciso ir no culto. Não, a gente começou esse podcast aqui desmistificando isso, né? Precisamos sim, porque Deus se agrada da exclusividade. Quando nós separamos espaço no nosso dia, nos nossos recursos financeiros, na nossa vida e dizemos, esse tempo é só do Senhor. Nós fazemos isso todos os dias, através da nossa devocional diária, Mateus 6, né? Fazemos isso em comunidade. Alguns aos domingos, outros dias da semana, mas fazemos isso em comunidade. Saímos da nossa vida, podíamos estar no parque com a família, podíamos estar na praia, mas deixamos de fazer isso para exclusivamente dedicar aquele tempo ao Senhor. Deus deseja isso. Deus se agrada disso. Amém, amém. Puxa, Thalita, aqui, que incrível, né? Essa semana eu tive algumas oportunidades, inclusive, embora quem esteja nos ouvindo, sei lá, em qual ano da vida que vai ouvir esse podcast, mas nessa semana de gravação, né, eu tive algumas conversas de algumas dificuldades entre membros de igreja que estavam presos a dogmas religiosos, a práticas litúrgicas. O assunto nem era adoração, o assunto era ceia. E era interessante ver como essas práticas religiosas, esses dogmas religiosos litúrgicos, né, de aquilo que a gente sempre fez, porque sempre foi assim, aprisionando essas ovelhinhas, impossibilitando elas de terem algumas experiências com Deus, porque elas estavam apegadas àquilo que sempre foi feito assim, né? Eu acho que um episódio como esse, ele desmistifica a prática da adoração litúrgica, a prática da adoração, do cantar a música na igreja, para algo muito, mas muito mais abrangente, inclusive tirando aquele fardo daquela pessoa que, mas eu não consigo chorar no louvor da igreja. Eu não fico emocionado. Às vezes eu nem gosto do estilo da música da igreja. Eu curto outra coisa. Muitas vezes eu não gosto. Né? Tem isso também. Eu curto outra coisa. E essas pessoas, talvez hoje, ela tá se libertando. Ela era liberta pelo evangelho, mas estava sendo aprisionado pelo método de adoração que estava sendo imposto sobre ela. Exatamente. Ao mesmo tempo, Tiago, a gente tem que refletir, essa é a diferença. O fato de eu não gostar de uma música não pode me impedir de ser um adorador. Cantá-la não quer dizer que eu não esteja adorando. Eu posso estar com os lábios fechados, falando com meu Deus, enquanto aquela música está sendo executada. Eu não posso aproveitar esse momento em que a música está sendo executada para que durante o culto que eu estou dedicando ao meu Deus, eu use esse tempo para falar mal de quem escolheu a música, para ficar dizendo para o lado por que eu não gosto dessa música. São essas reflexões que a gente tem que ter. Eu não gosto da canção, eu fecho os meus olhos e começo a orar, e começo a falar com o meu Criador, né? Mas eu não posso transformar aquele ambiente do eu não gosto em outra coisa que não seja a devoção completa ao Senhor. Isso é exclusivo. E entender a questão do corpo de Cristo, né? Porque quando a gente está em um corpo e a gente vai para um culto público, o culto público ele é um abrir mão de todos os lados para um senso cada vez mais comum, que abranja a maioria da comunidade. A gente pode, num próximo podcast, Tiago, falar sobre essa questão de repertório congregacional,
E o papel de quem escolhe esse repertório, como é difícil, justamente pensando nessas coisas, tá? Mas fica para um próximo, porque já passou nosso horário. Thalita, muito obrigado. Obrigada a você, mesmo. Meu amado. É sempre um prazer. um privilégio conversar contigo. Obrigado porque não é um conteúdo desprovido da experiência que você tem na igreja, né, na primeira igreja batista. É sempre muito gostoso. Valeu mesmo. Obrigada. Um abraço e até o próximo. Obrigada a todos. E procurem a gente lá na Fabapar, né, Tiago? Vem lá ser nosso aluno, vai ser bom demais. Isso. Temos uma ênfase exclusiva para o desenvolvimento da formação em adoração, né? Bem legal. Show de bola. Um abraço, Thalita. Beijão.